É um falso profeta, e quem está dizendo que é um falso profeta não sou eu, mas é a palavra de Deus. Você vai aprender nesse vídeo aqui, você vai compreender como é que agem os falsos profetas. Então pegue a sua Bíblia agora e vamos conferir se ele é um falso profeta ou se ele não é um falso profeta, ok? Mateus, o capítulo 7, ele já nos orienta como nós devemos proceder diante dos falsos profetas. Capítulo 7, o versículo 14, Mateus ele diz o seguinte, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, a primeira coisa que você precisa fazer contra os falsos profetas, diz Mateus, é acautelai-vos, cuidado, para que você não seja enganado. Os falsos profetas, eles na verdade são lobos vestidos de pele de ovelhas para enganar as ovelhas. As ovelhas, elas confiam demais, elas se apegam demais, e os falsos profetas, eles têm ali uma conversa bonita, um jeito interessante de conquistar, de deixar com que as ovelhas pensem que esse lobo em pele de ovelha, a ovelha pensa que ela é uma ovelha e não é. Então, a primeira coisa, o conselho bíblico é: acautelai-vos dos falsos profetas. Agora, você precisa perguntar o seguinte: como que eu vou saber que esse profeta que fala, esse profeta que prega, esse profeta que faz isso, se ele é um falso ou é um verdadeiro profeta? Vem cá que eu vou te explicar agora. Então, você precisa acautelar-vos, ficar ali estudando, meditando, sempre na retaguarda, analisando para ver se esse é um falso profeta, tá? Esse pregador que surge aí do nada, etc e tal, e começa arrebanhando as pessoas. Bem, no capítulo 7 ainda, no versículo 20, está escrito o seguinte, ó: assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Então você precisa analisar que qual é o fruto desse profeta? Esse profeta tem dado bons frutos? E se ele tem dado bons frutos, esses frutos têm edificado a vida realmente de pessoas sinceras? Ou é só um oba-oba, ou é só um momento, ou é só para ganhar like? Quais são as atitudes desse profeta? Tá? Pelos seus frutos o conhecereis. Outra coisa, o que esse profeta está falando, o que esse profeta está dizendo, o que esse profeta está fazendo, está de acordo com a palavra de Deus? Será que os profetas bíblicos, eles agiam dessa forma? Tudo isso você tem que colocar na balança, tá? Para você não ser enganado pelo falso profeta, ok? Então, ó, a Bíblia diz para você acautelar, né? Acautelar-se do falso profeta. A Bíblia diz para você analisar os frutos desse profeta para ver se ele é verdadeiro ou não. Mas tem uma outra coisa aqui que você precisa analisar. Está em Mateus 24, o versículo 24. Olha isso. Diz o seguinte, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha como é que eles surgem: operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o falso profeta, ele não surge somente pregando aí a Bíblia e etc e tal. Não, ele surge, ou eles surgem, né, fazendo sinais e prodígios. Porque eles já perceberam que prodígio, que sinais, que realização de coisas e milagres e etc e tal, falso milagre, isso, isso enche os olhos das pessoas. As pessoas são enganadas, são levadas ao erro quando acontece essas coisas por aí. Mas você precisa entender que você precisa estar atento ao fruto desse que se diz profeta, para saber se ele realmente é um profeta de Deus. Outra coisa, querido irmão e querida irmã, você que está do outro lado da tela, você já percebeu
que está surgindo aí uma geração de profetas e cada um diz que é assim, cada um faz um milagre, cada um realiza uma coisa. Você já, você já analisou? Você já analisou o comportamento desses tais profetas? Você já analisou que todo profeta que surge, já já ele está aí numa mega igreja, já já ele está pedindo Pix, né, para os seus fiéis, etc. E tal. Tudo em nome da pregação do evangelho, tudo em nome da expansão do evangelho. Será que é mesmo? Esses profetas atuais, você já analisou como que é a vestimenta deles, como que eles andam? Você acompanha esses profetas aí nas redes sociais. Vocês sabem que a maioria deles é carrão de luxo, é relógio caro, entendeu? Eu não via isso nos profetas bíblicos. Eu não via isso. Os profetas bíblicos eram homens de Deus, mulheres de Deus, que pregavam ali a mensagem do Senhor, realmente passavam o recado de Deus, o que Deus queria que o povo soubesse, tá? Mas você não via essas coisas que nós estamos vendo no dia de hoje. O texto diz o seguinte, ó, cuidado, né, com os falsos profetas, porque eles são operadores de sinais, prodígio para enganar, se possíveis, os próprios eleitos. Então veja, é cada coisa que esses tais profetas fazem porque para chamar atenção. Eu estive analisando esses dias um profeta, né? Caiu aí, ficou desacordado no meio do povo e chegou alguém ali para ajudar, etc. E quando ele tornou, ele trouxe um recado de Deus para a igreja. Queridos, isso são manobras, são coisas que eles fazem para tentar te enganar. É um falso profeta. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. É um falso profeta. Cuidado com os falsos profetas. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, não se deixe enganar por essas coisas. Realmente, o que nós precisamos é analisar à luz da Bíblia, estar nos apegando com a Bíblia, buscando o poder do Espírito Santo, tá? Então, acautelai-vos dos falsos profetas, tá? Cuidado, analise eles pelos seus frutos, porque pelos seus frutos vocês irão conhecer se realmente é um profeta de Deus ou não. Depois, cuidado com esses sinais e prodígios, tá? Tudo isso é para enganar os teus olhos. E um outro sinal aqui, e eu acredito que isso aqui também é importante, está em Isaías, capítulo 8, versículo 20, que diz que se eles não falarem de acordo com a lei e com o testemunho, tá? Se eles não falarem, jamais verão a alva. Ou seja, o profeta, ele precisa estar alicerçado, ó, na palavra de Deus. Ele precisa ter na mente e no coração os mandamentos, a palavra de Deus. Ele não pode falar simplesmente por falar. Ele tem que ser orientado pela palavra de Deus. Se tiver na palavra de Deus, o profeta fala, o profeta prega, o profeta diz. Mas se a Bíblia não está autorizando esse tal profeta, então ele é um falso profeta. Tá bem? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado para você abrir os seus olhos, compreender que está assim de falso profeta, todos eles atrás do teu dinheiro. Não caia na armadilha desses falsos profetas, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal para receber o nosso conteúdo, tá bom? Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas também. Deus te abençoe, um forte abraço, Maranata.